Uma garçonete em dificuldades salvou um homem de uma briga de bar. Ela não fazia ideia de que ele era o CEO da cadeia de bares. As noites de sexta no Alice Place eram uma espécie de loucura especial. As luzes eram baixas, piscando em azul neon e vermelho sangue. A música pulsava como um segundo coração, risadas pesadas e implacáveis misturadas com gritos. Copos tilintavam e se derramavam, e em algum lugar do canto, alguém já estava bêbado o suficiente para cantar desafinado. Christine Carter se movia entre os corpos como já havia feito em outras centenas de noites. Cabelos loiros presos em um coque bem apertado, sem batom, sem flertes, sem jogos. Seu avental preto estava manchado com xarope e suor, suas tênis desgastadas nos dedos. Ela não estava ali para ser vista. Estava ali para trabalhar. Anotava pedidos, limpava derramamentos, misturava drinks e oferecia acenos silenciosos em vez de sorrisos. Não era rude, mas nunca se demorava. Nunca bebia com os clientes, nunca ficava após seu turno e nunca dava seu número. Entrava, trabalhava e saía. Sozinha. Christine não pertencia a um bar como aquele, mas o salário pagava as contas, e após o câncer da mãe ter drenado cada centavo de suas economias e cada gota de sua energia, ela tinha pouca escolha. Estava quase no fim do seu turno quando viu novamente o homem quieto na cabine do canto. Ele havia estado ali algumas vezes antes, sempre sozinho, sempre em silêncio. Naquela noite, usava um moletom escuro, o capuz puxado para trás, revelando um maxilar forte e olhos intensos que analisavam o ambiente como se estivesse lendo cada pensamento. Ryan. Algo sobre a maneira como ele se sentava ali, como saboreava sua bebida em vez de golpear, o tornava um alvo. Christine conhecia aquele olhar, a quietude que incomodava homens inseguros. E não demorou para que os problemas o encontrassem. 3 homens no bar, já alguns drinks para dentro, voltaram a atenção para ele. Riam alto demais, ombros firmes, o álcool distorcendo suas palavras em ameaças. O maior dos 3 se aproximou. Ei, cara durão, ele balbuciou, apontando um dedo grosso em direção a Brian. Você acha que é melhor que nós, sentado aí todo quieto como se fosse o dono do lugar? Brian não respondeu. Não se abalou. Sua mão permaneceu calma em volta do copo. Christine congelou por um segundo. Reconheceu os sinais. O empoleiramento, a tensão, a explosão inevitável. Assim como naquela noite, quando tinha 10 anos, quando seu pai tentou impedir o vizinho bêbado de bater na esposa. O homem se virou contra seu pai, o espancou até sangrar enquanto ela gritava de trás do sofá. Ninguém ajudou. Nem naquela noite. Ela se moveu rápido. Ei, Christine chamou, colocando-se entre eles. O bar anunciou uma nova degustação de uísque. Grátis para os primeiros 5. Vocês parecem precisar de algo mais suave. 2 dos homens hesitaram, mostrando interesse. Mas o maior, o líder do grupo, não estava ouvindo. Seus olhos estavam fixos em Brian. Você é muito bom para falar comigo, ele cuspiu. Ele se aproximou demais, preparou o braço. Christine viu o punho antes que ele se lançasse. A memória muscular assumiu. Com uma mão, deixou seu bandeja cair, um estrondo de vidro que assustou a multidão. Com a outra, avançou e deu uma cotovelada no lado bêbado, logo abaixo da costela, onde sabia que faria doer sem deixar marcas. Ele ofegou e tropeçou para trás. Você acabou de me agredir, ele gritou, com o rosto vermelho, braços balançando em busca de equilíbrio. Não, Christine disse calmamente, colocando-se na frente de Brian. Você estava prestes a agredir alguém. Eu te impeço. O homem parecia pronto para explodir. Mas agora a sala estava observando. As pessoas se viraram, os celulares estavam levantados. Com os olhos arregalados, ela se inclinou e baixou a voz. Se você lançar mais um soco neste bar, eu vou garantir que você não saia daqui esta noite. Sua escolha. O homem a encarou por um longo momento. Então, com um palavrão, ele empurrou a multidão e desapareceu. Em direção à saída. Os amigos o seguiram, murmurando. Um silêncio pairou no ar por alguns segundos. Então a música se elevou novamente. As pessoas retomaram suas bebedeiras, e Christine se agachou para juntar os copos quebrados do chão. Quando se levantou, Brian ainda estava ali, olhando para ela. Você está bem? Ela perguntou. Ele estudou seu rosto por um momento a mais, como se estivesse buscando algo. Então acenou com a cabeça. Obrigado. Ela acenou de volta, limpando as mãos no avental. Agora, da próxima vez,
Sente mais perto do bar. Brian soltou um esboço de sorriso. Anotado. E, assim, ela se virou e foi embora. Outra mesa precisava ser limpa, outra bebida precisava ser servida. Mas algo havia mudado. Algo havia começado. Depois daquela noite, Brian desapareceu. Christine ficava olhando para a cabine do fundo onde ele tinha se sentado, meio esperando ver seu rosto calmo e indecifrável novamente. Mas os dias passavam. A sexta chegava e ia, e ele não retornava. Era melhor assim, ela disse a si mesma. Não precisava de distrações. Não de homens estranhos com olhos tempestuosos, não de fantasmas em cabines. Tinha contas a pagar, aluguel, empréstimos estudantis que não conseguia arcar, uma geladeira com iogurte vencido e meia garrafa de molho de pimenta. E silêncio. Tanto silêncio. Ela tinha seu intervalo de 15 minutos a 2 da manhã. Assim como sempre. Do lado de fora, na porta dos fundos, sentou-se em uma caixa de plástico, acendendo um cigarro que só terminaria pela metade. O ar da noite era fresco, do tipo que grudava na pele como uma memória. Christine puxou sua jaqueta e encarou nada. Um lampião piscando, o eco de risadas de dentro. Lembrou-se de como o corpo de seu pai se desfez no pavimento, o sangue que se acumulou ao lado de sua boca. O vizinho bêbado, em fúria, impune, ela só tinha 10 anos. Lembrou-se das mãos da mãe tremendo devido à quimioterapia, sua voz sussurrando, prometa que você terminará a escola. Mas ela não terminou. Desistiu do 3º ano em psicologia. Muitas visitas ao hospital, muitos bicos. Sua mãe morreu 6 meses depois que Christine deixou a escola. Sozinha, só os dois até o fim. Agora, apenas um. Cada dia desde então parecia uma sobrevivência no modo automático, como acordar com um velho contrato para continuar respirando e fazendo o suficiente apenas para sobreviver. Queria ajudar as pessoas, entendê-las, talvez até curar algo. Agora, limpava mesas pegajosas e decorava as promoções de bebidas. Mesmo assim, algo sobre aquela noite permanecia. A maneira como Brian a olhou. Não surpreso, nem grato. Apenas havia. Como se reconhecesse algo por trás da calma ensaiada em seu rosto. Christine balançou a cabeça, apagando o cigarro. De volta ao trabalho. Uma semana depois, pouco antes de seu turno acabar, seu gerente a chamou para cima. Christine, ele disse com um tom plano, indecifrável. Você tem 1 minuto? Seu estômago despencou. Ela o seguiu até o pequeno escritório atrás do estoque, onde as pastas de inventário de bebidas estavam empilhadas de qualquer jeito. Ela ficou em frente à mesa, tentando não parecer nervosa. Você não está em apuros, o gerente disse, percebendo sua expressão. Relaxa, Christine. Ele puxou um pedaço de papel e deslizou pela mesa em sua direção. Recebemos uma nota da corporação. Ela piscou. Corporação. Ele assentiu. Aparentemente, um dos nossos clientes na sexta-feira passada é um grande nome. VIP. Disse que você evitou um incidente. Queria passar os parabéns. Christine franziu a testa, com os braços cruzados. Tudo o que fiz foi impedir um bêbado de dar um soco. Bem, impressionou alguém. Há também um pedido. Mais como uma recomendação. Sugeriram que considerássemos você para o treinamento de líder de turno. Ela ficou atônita. L'idée de Turno. Não é uma garantia. Mas você está na lista agora. Christine olhou para baixo, para a nota. Nenhum nome, apenas uma linha impressa. Sua equipe fez uma situação difícil desaparecer antes que ela se agravasse. Efficiente. Calma. Intelligente. Sem assinatura. Assim, de repente, a porta de algo se abriu. Ela não tinha certeza do que a surpreendia mais, o elogio ou a ideia de que alguém estava assistindo. Perto suficiente para se importar. Por que agora? Ela murmurou. O gerente deu de ombros. Lugar certo, hora certa, Carter. Aproveite a vitória. Christine saiu do escritório segurando o papel em sua mão. O turno da noite já estava começando, as luzes piscando para a vida, a música começando novamente. De volta ao barulho, a multidão, a rotina. Mas, pela primeira vez em muito tempo, Christine permitiu a si mesma um pequeno e perigoso pensamento. Talvez as coisas não fiquem sempre as mesmas para sempre. Quase 2 semanas depois, Christine o viu novamente. No início, não o reconheceu.
O bar estava tão barulhento, tão caótico como sempre. Era outra quinta-feira, se aproximando da meia-noite, o tipo de turno em que tudo se misturava. Música, risadas, bebidas derramadas, rostos esquecíveis. Mas então, na cabine do canto onde as sombras gostavam de se reunir, um homem estava sentado quieto, um moletom com capuz caindo solto em seus ombros, uma barba cuidadosamente aparada suavizando as linhas agudas de seu maxilar. Ele não falava. Não acenava para ela. Ele apenas assistia. Christine passou por ele 2 vezes sem notar. Na terceira vez, ela hesitou, sentindo algo. Seus olhos acompanhavam o movimento de suas mãos enquanto ela limpava uma mesa, mas quando ela olhou diretamente para ele se moveu um pouco, o suficiente para se misturar novamente ao ruído de fundo. Ela não pensou muito sobre isso. Afinal, o bar tinha centenas de clientes por semana, e Christine não tinha energia para dar a uma única pessoa muito espaço em sua mente. Seu foco se mantinha no trabalho. Pedidos para preencher, derramamentos para limpar, nomes para decorar. Ainda assim, de tempos em tempos, ela captava um lampejo de sua presença no canto de seu olho. Brian ficou ali por mais de 1 hora. Ele a observou se mover, eficiente, silenciosa, sempre um passo à frente do caos. Ele a viu entregar um guardanapo a uma adolescente chorando em sua bebida perto da jukebox, sem questionar. Christine não parou, apenas entregou à garota um copo de água morna e uma toalha nova e depois seguiu em frente como se fosse algo natural. Mais tarde, quando a pressão começou a diminuir, ele a observou pegar uma nota de $5 dobrada de seu avental, sair pela porta lateral e entregá-la ao idoso sentado contra a parede do beco com um cartaz de papelão. Só com fome. Ninguém viu. Exceto Brian. Christine voltou para dentro como se nada tivesse acontecido, amarrou o avental novamente e voltou a limpar os balcões. Ela nunca olhou para ele. Brian tomou seu drink lentamente. Era apenas uma cerveja clara, meio morna, mas ele nunca pediu outra. Ele ficou até quase o fechamento, e então finalmente se levantou e puxou o capuz de volta sobre a cabeça. Christine estava nos fundos quando ele saiu. Ela não o viu partir, mas quando voltou à cabine do canto para limpar, havia uma nota dobrada cuidadosamente debaixo do vidro, escrita em um guardanapo de bar, dobrado 2 vezes. Sem nome, apenas 6 palavras em uma caligrafia limpa e firme. Obrigado por não desistir. E abaixo, mais uma linha. Você me lembrou de não desistir também. Christine leu 2 vezes, então dobrou cuidadosamente e a colocou em seu bolso. Ela não sabia por que isso fez sua garganta apertar. Talvez fosse porque alguém havia notado. Não apenas a briga semanas atrás, não apenas ela se colocando na frente do punho que vinha, mas tudo mais, as pequenas coisas, as que ninguém nunca aplaudiu. Christine ficou em um canto silencioso do bar um momento a mais do que o habitual, então voltou ao trabalho. Ela tinha pratos para limpar, pisos para esfregar e uma estranha calor inesperado queimando no centro de seu peito. Brian começou a voltar ao bar. Não todas as noites, não em um horário fixo, apenas com frequência suficiente para que Christine começasse a notar que ele nunca ficava muito tempo. 1 hora, talvez 2. Ele sempre sentava na mesma cabine, pedia uma bebida e nunca pedia mais. Ele não flertava. Nunca fazia perguntas pessoais. Ele apenas conversava. Em algumas noites, tudo começava com livros. Christine estava organizando alguns livros de papel de trás do balcão, doados por clientes, a maioria antigos e desgastados, e Brian perguntou se ela já tinha lido O Velho e o Mar. Tentei, disse ela, mas não consegui passar pelas metáforas dos peixes. Ele riu. Esse é o ponto. Bem, ela disse, talvez eu não estivesse pronta para o ponto. E assim começou. Nas semanas seguintes, as conversas se aprofundaram. Falaram sobre solidão, sobre pessoas que desaparecem, sobre memórias que se pressentem nos ossos. Brian tinha uma maneira de falar sem realmente dizer as coisas. Christine percebeu que ele falava ao redor dos assuntos como se fossem feitos de vidro, como se muito peso os quebrasse. Mas mesmo em suas evasivas, eles de alguma forma se aproximaram. Em uma noite, ele mencionou um irmão. Matt. Costumava se meter em brigas, disse Brian, os olhos fixos na espiral âmbar de sua bebida. Não porque era bravo, apenas pequeno. E as pessoas notavam, tiravam vantagem. Christine ouviu. Eu intervi uma vez, ele continuou. Não acabou bem. Ele ficou quieto depois disso. Parou de falar comigo. Parou de confiar nas pessoas, eu acho. Ele não disse mais,
mas o silêncio em torno de suas palavras preenchia as lacunas. Em outra noite, Christine compartilhou uma história sobre sua mãe. Ela costumava dizer que as pessoas mostram seus corações quando não estão tentando. Ela disse que a pessoa mais barulhenta na sala é frequentemente a mais solitária. Que a crueldade geralmente vem de alguém que está se afogando. Brian Aoulou. Ela parece que era uma pessoa linda. Ela era, disse Christine suavemente. Até ficar doente. Então ela estava apenas cansada. Eles nunca falaram diretamente sobre sua dor. Não precisavam. Ela estava nas sombras entre suas frases, na maneira como Christine colocava um porta-copo sob o copo de Brian sem perguntar, ou na maneira como ele uma vez deixou para ela um marcador de páginas enfiado na lombada de um livro de psicologia que alguém havia doado. Você seria ótima nisso. Às vezes, eles ficavam em silêncio por minutos a fio. Não era constrangedor, mas confortável, como se a presença um do outro fosse suficiente. Havia uma quietude nesses momentos que Christine nunca conhecera com mais ninguém, uma espécie de silêncio que não pedia para ser preenchido. Uma noite, perto do horário de fechamento, o bar estava mais quieto do que o habitual. Uma suave faixa de jazz ressoava pelos alto-falantes. Christine estava limpando a mesa ao lado da cabine de Brian quando ele estendeu a mão para mover seu copo e a mão dela o tocou. Não foi dramático, não foi planejado, mas o contato, breve, quente, elétrico, os congelou. A mão de Christine parou sobre a mesa. Os dedos de Brian se demoraram mais um segundo antes de se afastarem. Seus olhares se encontraram. Nenhum deles falou. Não precisavam. Naquele instante, sob as luzes fracas e o cartaz desbotado de um cantor de blues acima da cabine, algo passou entre eles. Não apenas atração. Era reconhecimento. Duas pessoas que haviam passado por tempestades diferentes percebendo de repente que sobreviveriam à mesma chuva. Christine desviou o olhar primeiro. Suas bochechas coraram levemente, mas ela não disse nada, apenas terminou de limpar a mesa e voltou a se colocar atrás do bar. Brian ficou um pouco mais naquela noite. Não para beber, não para conversar, apenas para sentar. Apenas para estar perto dela. Era uma tarde lenta. Quando Christine viu, parou no mercado da esquina para pegar um sanduíche barato e um pacote de macarrão instantâneo. O bar não abria por mais 2 horas e ela tinha tempo a perder. Enquanto estava na fila, seus olhos vagaram para o rack de revistas e jornais locais perto do caixa. Foi então que seu coração parou. Ali, na primeira página de uma matéria nacional de negócios, estava seu rosto. A manchete dizia: Brian Ali, o jovem CEO por trás da cadeia de bares de crescimento mais rápido na América. Mas, abaixo disso, uma foto. Clara, confiante, inegável. Era Brian, vestido em um terno impecável, parado em frente a um prédio polido com o logotipo da Ali brilhando atrás dele. Christine ficou paralisada, a descrença se retorcendo em seu peito como fumaça. Não ouviu o caixa chamando 2 vezes até que o cara atrás dela cutucasse no ombro. Senhorita. Ela murmurou um pedido de desculpas, pagou suas compras e enfiou o jornal na bolsa como se pudesse queimá-la. De volta ao seu apartamento, sentou-se à sua pequena mesa da cozinha, o jornal espalhado à sua frente como uma traição em tinta. Ele havia mentido. Não diretamente, mas ainda assim. Todas as noites, ele se sentou naquela cabine, perguntando sobre livros, sobre sonhos, sobre seu passado, enquanto escondia uma verdade tão grande. Ele sabia quem era. Ela não. Isso mudava tudo. Quando seu turno começou, a raiva havia se solidificado em algo frio, algo afiado. Naquela noite, quando Brian entrou no bar, seu moletom zipado pela metade, as mãos nos bolsos, Christine não o cumprimentou. Não trouxe sua bebida habitual. Esperou até que ele se acomodasse, até que o bar tivesse barulho suficiente para cobrir vozes elevadas. Então, caminhou até sua cabine, jogou o jornal na frente dele. Ele olhou para baixo. Sua expressão não mudou. Faça isto ser verdade, ela disse. Ele encontrou seus olhos, calmo como sempre. Sim. A voz de Christine estava baixa, mas firme. Você é o CEO deste lugar, de tudo isso. E você tem estado sentado aqui como um andarilho, me deixando falar sobre sonhos quebrados enquanto você já tem tudo. Não tenho tudo, Brian disse suavemente. Ela ignorou isso. Isso foi algum tipo de teste. Ver se a pobre garçonete tem caráter. Ou talvez você quisesse apenas um pouco de diversão, se divertir por um tempo. Não, ele disse. Isso não é o que é.
Então o que é, Brian? A voz dela quebrou, apesar de si mesma. Porque isso definitivamente parece manipulação. Ele não se abalou. Eu vim aqui, disse-lhe lentamente, porque estava cansado de ser visto apenas como um nome, um título, um número na tela da sala de reuniões. Precisava de um lugar onde ninguém esperasse nada de mim. Onde eu pudesse ser apenas eu. Christine cruzou os braços. E você escolheu o meu bar. Sentou na minha sessão. Me deixou abrir com você enquanto você segurava tudo de volta. Não menti, Brian disse. Não fingi ser outra pessoa. Você não precisava, ela respondeu rapidamente. Você apenas me deixou acreditar que era algo que não era. Ele ficou quieto por um longo momento. Então, ele se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. Sua voz suavizou. Eu quis que você visse o homem, Christine. Não o CEO. Não o dinheiro, não os negócios. Apenas eu. Não planejei que nada disso acontecesse. Apenas gostei de conversar com você, de te ouvir. N'un cas qui te machucar. Os olhos de Christine se encheram, mas ela o segurou. Odiava chorar no trabalho. Não preciso de salvação, ela disse. Não preciso de um homem com título e uma empresa. Apenas precisava de alguém real. Eu fui real, ele disse. Com você eu fui mais real do que fui em anos. Mas o dano estava feito. Christine deu um passo para trás, a voz tremendo agora. Preciso de espaço. Não venha aqui por um tempo. Brian ficou de pé lentamente. Certo. Eu entendo. Ele saiu sem mais palavras, e Christine, pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo se rasgar em seu peito. Não raiva, não traição, apenas algo que parecia muito como perda. Christine parou de ir ao bar em suas noites de folga. Mudou de turnos quando pôde. Fechou mais cedo quando não conseguiu. Não que Brian tivesse voltado. Não voltou. E mesmo assim, sua ausência preenchia o ambiente como um zumbido. Cada vez que a porta se abria, seu pulso disparava de esperança e, em seguida, despencava novamente. Ela odiava isso. Odiava a si mesma por notar, por se importar, por esperar, por vigiar a porta como uma personagem não escrita em um romance que nunca acreditou. Então, começou a ficar mais em casa. Seu apartamento ainda era silencioso de uma forma que nenhum bar poderia ser. Mas era o tipo de silêncio que zumbia com a memória, não com a paz. Ela limpou a mesma bancada 3 vezes seguidas, rearranjou livros que já havia lido, sentou-se na beira da cama com uma xícara de chá que esfriou em suas mãos. Fazia anos que não tocava seu caderno de esboços, mas em uma tarde chuvosa, ela o puxou de uma caixa empoeirada debaixo da cama. A capa estava desgastada, a encadernação solta. As páginas estavam rígidas, rugando nas bordas, cheias de desenhos abandonados, rosto sem olhos, figuras em movimento, mãos alcançando algo invisível. Ela desenhou isso quando sua mãe estava doente. Longas noites no hospital, longas manhãs fazendo turnos duplos. Desenhar era a única coisa que fazia o tempo parar de doer. Durante um tempo, Christine sentou perto da janela em seu pequeno apartamento, a chuva caindo suavemente contra o vidro, e começou a desenhar novamente. No início, era nada. Rabisco, Lina, format. Então vieram as sombras. Ela desenhou a cabine do bar de memória, aquela onde Brian sempre se sentava, o jeito que a luz incidia sobre seu perfil, a curva de seu ombro enquanto se inclinava, sempre ouvindo mais do que falando. Ela adicionou um copo na mesa, meio cheio, esquecido, um guardanapo dobrado, um brilho em seus olhos que sempre parecia uma pergunta que ela ainda não havia respondido. E aqueles olhos, escuros, focados, cheios de algo que não sabia como nomear. Solidão. Era isso. Christine se afastou e olhou para o desenho. Isso fez seu peito doer. Não porque sentisse sua falta, embora sentisse, mas porque naquela quietude, naquele momento, congelada em grafite, finalmente viu o que não havia querido admitir. Ele não estava se escondendo. Ele estava sobrevivendo. Assim como ela. Ambos haviam entrado naquele bar usando máscaras, não para enganar, mas para se proteger, para se blindar das expectativas, das suposições, dos lugares frágeis dentro deles que ainda doíam por serem conhecidos, para passar mais uma noite, mais uma conversa, mais um momento sem desmoronar e, talvez, sem perceber, tinham se tornado o espelho um do outro. Talvez eles tivessem se tornado a prova um do outro de que mesmo os corações guardados ainda anseiam por calor. Christine encarou o rascunho, com os dedos ainda manchados de lápis, e sussurrou para ninguém,
Porque eu pensei que era a única machucada. Ela colocou o desenho de lado. Seus olhos permaneceram nele uma vez mais, como se pudesse mudar ou falar de volta. Naquela noite, ela passou pela porta do Alice Place após seu turno, reduzindo a velocidade na janela. As luzes eram baixas, a música distante. Alguém mais estava na cabine. Um jovem limpava o bar, cantando para si mesmo. Brian não estava lá, mas seu fantasma estava, e o dela também. Talvez Christine não tivesse entrado, não ainda. Mas ficou ali por um longo tempo, observando a cabine silenciosa no canto, a que agora vivia em seu caderno de esboços em algo mais profundo, algo que ela não se atrevia a nomear. Não amor, ainda não, mas algo real, algo à espera, algo que soava como uma pergunta ainda sem resposta. A chuva caiu em folhas naquela noite, martelando contra o pavimento, lavando as ruas em estrias de prata e sombra. O turno de Christine se estendeu, um dos bartenders ligou dizendo que não iria, e a máquina de lavar pratos ficou emperrada novamente. Quando finalmente saiu do Alice Place, suas roupas estavam encharcadas de cerveja e água sanitária e seu corpo doía de 12 horas em pé. Ela virou a esquina em direção ao prédio onde morava, a cabeça baixa, as chaves apertadas em seu punho, e então parou. Brian estava parado no pé das escadas, sem guarda-chuva, sem jaqueta, encharcado, cabelo pingando em seus olhos. Ele parecia que havia estado ali há horas. Christine congelou. Eles se encararam através da chuva, o silêncio mais alto que a tempestade. Eu sei que não deveria estar aqui, ele disse, a voz rouca. Mas não sabia para onde mais ir. Ela não se moveu. Por que você está aqui? Brian deu um passo à frente, então parou. Ele parecia exausto, não da chuva, mas de algo mais profundo. Eu não vim para explicar, ele disse. Eu vim para dizer a verdade. Christine esperou. Eu não sei como amar as pessoas da maneira certa, Brian disse. Não fui ensinado a isso. Passei a maior parte da minha vida em salas onde a confiança é moeda e tudo tem um custo. Ele olhou para cima. Mas você não queria nada de mim, e isso me aterrorizou. Christine não falou. Brian estendeu a mão em seu bolso do casaco, hesitou, então lentamente puxou um pequeno objeto embrulhado, uma moldura fina protegida em plástico. Ele a estendeu. Achei isso atrás do bar. Acho que você deixou cair. Christine pegou com as mãos trêmulas. Uma fotografia antiga, mas cuidadosamente restaurada, de sua mãe sorrindo. A foto que ela carregara em seu avental, a que pensou ter perdido para sempre. Ela gasporrou. Eu a tinha para a limpeza, Brian disse. Não sabia se algum dia teria a chance de devolvê-la. Mas eu esperei. Christine a apertou contra o peito. As lágrimas vieram rápido. Você guardou isso, ela sussurrou. Ele acenou com a cabeça. Parecia que importava. E por que eu precisava manter algo que não era sobre mim? Ela deu um passo para trás, incerta. A tempestade entre eles havia diminuído, mas a dúvida ainda circulava em seu coração. Seja meu agora? Perguntou. A voz de Brian caiu. Porque eu não consegui parar de pensar em você. Como você conversa com pessoas em dor. Como você dá sem pedir nada. Como você me salvou naquela noite e nem sequer perguntou meu nome. Ele engoliu em seco. Eu já perdi muito na minha vida. Algumas coisas as deixei ir, algumas coisas eu fujo. Mas se eu me afastar disso, de você, estarei desapegando da única coisa que realmente importa. Um suspiro. Eu não vim aqui como um CEO. Eu vim aqui como um homem que cometeu erros, que esteve sozinho por muito tempo, e que está tentando não perder a única coisa boa que nunca esperou encontrar. Christine ficou parada, a foto pressionada contra o peito, a chuva agora apenas uma garoa. Ela não falou. Não se moveu, e Brian, fiel à sua palavra, não a alcançou. Ele simplesmente ficou ali, com os braços ao lado do corpo, os olhos abertos, vulneráveis, esperando. Foi a quietude que a desfez. Não o discurso, nem a foto, mas a quietude, a rendição silenciosa de um homem que não tinha mais nada a provar e tudo a esperar. Christine avançou lentamente, cuidadosamente, e, sem dizer uma palavra, se inclinou para ele o suficiente para que sua testa tocasse seu ombro úmido. Ele não se mexeu, mas sua respiração travou. E sob a luz do lampião, na suave calmaria de uma cidade finalmente adormecida, eles ficaram juntos na chuva. Não como estranhos, não como chefe e funcionária, apenas dois corações cansados, doendo, mas ainda batendo, encontrando o ritmo finalmente.
6 meses depois da noite na chuva, o Alice Place não parecia mais o mesmo. Ainda tinha música, as risadas, as luzes baixas. Mas agora havia algo mais gentil sob o barulho. Uma prateleira de livros doados ficava perto da entrada, com uma pequena placa que dizia leve um, deixe um. Ao longo da parede de trás, penduradas, estavam pinturas e esboços a lápis, a maioria deles de Christine, e uma vez por mês, a música diminuía e as mesas eram movidas para um tipo diferente de reunião, conversas abertas sobre cura de ansiedade, luto e reconstrução, lideradas por Christine. Ela nunca usava um microfone. Apenas falava como sempre fez. Suave, honesta, nunca pedindo atenção, mas sempre a recebendo. Durante o dia, voltou para a escola. Christine se reinscreveu no seu curso de psicologia na semana depois daquela noite chuvosa. A matrícula foi coberta por uma bolsa anônima. A carta não tinha nome, mas... Ela sorriu ao lê-la. Ela sabia exatamente quem a enviará. Brian nunca mencionou, mas ele aparecia toda quinta-feira à tarde para acompanhá-la até em casa. Às vezes falavam sobre as aulas, às vezes não falavam nada. Mas sempre caminhavam lado a lado. No outono, ela se formou. A cerimônia foi pequena, realizada sob as folhas douradas do pátio da universidade. Christine subiu ao palco em sua toga, seu discurso apinhado em uma mão que já conhecia tanto a exaustão quanto a graça. Eu costumava acreditar que a vida sempre seria a mesma, começou ela. Que sempre significaria turnos duplos, sobras frias e contas demais. Ela fez uma pausa, analisando a multidão. Seus olhos encontraram Brian, parado ao lado, com as mãos nos bolsos, sorrindo. Mas então alguém apareceu. Não para me salvar, não para me dar coisas, mas para me lembrar de que eu ainda valia mais do que a sobrevivência. Que mesmo quando a vida te endurece, existem pessoas que verão através da armadura. Sua voz enfraqueceu. Não estou aqui hoje porque sou forte. Estou aqui porque alguém me amou da exata maneira que eu precisava. Silenciosamente, constantemente, sem condições. As lágrimas brilharam em alguns cantos da multidão. Brian enxugou os olhos sem desviar o olhar. 1 ano depois, eles se casaram. O casamento foi simples, realizado no quintal do Alice Place sob luzes penduradas e música suave. Os convidados não eram elites da sociedade ou parceiros de negócios. Eram funcionários do bar, o homem sem teto a quem Christine uma vez deu suas gorjetas, alguns colegas de classe e uma moldura com a foto de sua mãe colocada gentilmente na primeira mesa, com uma vela acesa ao lado. Christine vestia um vestido da cor dos céus de final de verão. Brian não usava gravata. Eles dançaram descalços, e quando ele a beijou na testa após os votos, parecia menos um começo e mais um retorno para casa. 3 anos depois, deram boas-vindas a uma filha. Chamaram-na de Grace. Porque ela é o presente inesperado, Christine sussurrou enquanto balançava a bebê em seus braços. O lar deles era pequeno, mas acolhedor. Móveis fora de moda, arte em cada parede, risadas nos corredores. E na sala de estar, acima de um sofá muito utilizado, pendia um esboço emoldurado que Christine havia desenhado há muito tempo. Um homem sozinho em uma cabine de bar, uma cerveja intocada à sua frente, sombra se enrolando nas bordas de sua forma. Mas agora, ao lado, Christine havia adicionado algo novo. Uma segunda figura se estendendo. A mesma cabine, o mesmo bar. Mas desta vez havia luz. Abaixo da moldura, em uma suave caligrafia manuscrita, estavam as palavras: às vezes, a luz começa onde a escuridão termina. E em uma manhã tranquila, enquanto Brian preparava o café da manhã e Christine lia Boa Noite, Lua para Grace em uma poltrona sonolenta, ninguém teria adivinhado as tempestades que haviam atravessado. Ninguém, exceto eles. Mas não falavam mais sobre aquelas tempestades. Não precisavam. Eles já haviam aprendido a mais bela verdade de todas. Mesmo os corações mais quebrados podem encontrar seu ritmo novamente se alguém estiver disposto a ouvir de perto. Às vezes, leva um bar silencioso, um passado quebrado e 2 corações solitários para nos lembrar que mesmo após as temporadas mais difíceis, o amor ainda encontra um caminho. A história de Christine e Brian não é apenas sobre acaso. É sobre o tipo de cura que acontece quando ousamos nos ver claramente e escolhemos ficar. Se esta história tocou seu coração, se lhe lembrou de algo que você perdeu ou de algo que encontrou, convidamos você a se tornar parte de nossa família. Aqui no Solstirring Stories, compartilhamos contos verdadeiros e ficções atemporais que nos lembram da esperança, resiliência e do poder silencioso da bondade.
Inscreva-se agora no Solstirring Stories para nunca perder a próxima história que pode mudar seu dia ou até mesmo sua vida. Até a próxima. Cuide do seu coração e continue ouvindo as histórias que movem sua alma. Sam.